Nesse vídeo eu quero te passar uma noção de como a humanidade é corrompida pelo pecado e como em certas situações Deus teve que precisar usar decisões extremas para acabar com esse mal, pelo menos para não espalhar, para mostrar também o seu poder e a sua soberania sobre as coisas. O mal não é soberano, Deus é soberano, e é essas passagens que eu irei usar para mostrar essa afirmação. A primeira passagem é Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 24, onde Moisés ordena o povo que fosse do lado de Deus, matasse todos aqueles que idolatraram o bezerro de ouro, inclusive que fosse seu amigo, independente se fosse seu irmão, seja eles, mulheres, crianças, todos deveriam morrer. Por quê? Porque se rebelaram contra Deus. A Bíblia é muito enfática em dizer que toda a humanidade pecou. Logo, ali naquele pequeno grupo, não merecia morrer apenas aquelas pessoas que idolatraram o bezerro, mas a humanidade toda, como um geral. Mulheres, crianças, bebês, idosos merecem morrer. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Logo, também diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um sequer que faça o bem, como o profeta Isaías fala. Todos se extraviaram. Não há um justo sequer. Israel, Israel, por que mata os meus profetas? Você já viu passagens assim na Bíblia? E a Bíblia, como eu disse, ela é bem enfática em dizer: Deus matou aquele grupo para mostrar a sua soberania e seu poder. Mas ele também quer mostrar que Deus odeia o mal. E a forma de se mostrar que odeia o mal é tirando o mal pela raiz. Ser bom significa odiar o mal. Se você disser que não odeia o mal, você é um psicopata. Imagine uma situação em que você chega em casa e há uma pessoa, um homem, estuprando a sua filha diante de você. E você vai dizer o quê? Vai ficar apenas olhando? Você não vai criar um sentimento de revolta dentro de si? Se você não se sentir revoltado, se não sentir nenhuma raiva pelo ato que ele está fazendo com a sua filha, você é um psicopata. Logo, você ama o mal. Mas na verdade, Deus quer servos convocados, servos chamados que odeiam o mal, que não andem lado a lado com o pecado, porque o pecado é o mal. Outra passagem que mostra a ira de Deus sobre certos povos pagãos da época é em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, onde o texto narra que por intermédio do profeta Samuel, Deus ordenou que o rei Saul matasse todos os povos amalequitas, inclusive mulheres e crianças. Saul fez como ordenado, só que só deixou o rei vivo e algumas ovelhas. E por isso foi disciplinado e afastado como rei de Israel, que deu lugar a Davi. Mostrando assim o zelo que o Senhor tem para acabar com o que é mal. Aí você vem e faz uma pergunta para mim: olha, se Deus é tão zeloso com o bem de toda a humanidade, por que a humanidade vive da forma que está atualmente? Doenças, crianças passando fome, guerras. Mas as pessoas vivem desse jeito porque não querem deixar seu lado pecaminoso. Elas querem viver no pecado, elas querem criar suas próprias leis. As pessoas vivem sob o poder de um Estado e não sob o poder de um Deus. As pessoas não querem ser dependentes. Em outras palavras, em questão de pecado, nossa geração para com a geração dos tempos bíblicos não tem nenhuma diferença. Pois todos estão em pecados e sob este pecado via a morte para todos. Por isso morremos, por isso envelhecemos. Desde Adão e Eva, sofremos por isso. Mas você também poderá me dizer: estou envergonhado, porque Deus mandou matar crianças. O que crianças têm? O que crianças fizeram? São inocentes. Se você disser isso, está apenas confirmando o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16, onde ele diz que ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus. Logo mais na frente, no capítulo 9, a partir do versículo 14, Paulo vai perguntar: por acaso Deus é injusto?
Por acaso Deus é injusto pela forma como ele trata as pessoas, pela forma como ele governa o mundo? E mais um pouquinho na frente ele vai dizer que nós não temos autoridade ou capacidade para questionar a Deus pelo jeito que ele faz as coisas ou pelo jeito como ele nos fez. Ele vai nos comparar como vasos e Deus como oleiro. Poderá o vaso falar ao oleiro: por que me fizeste assim? Não, não poderá, porque vasos não falam. Oleiros falam. E os vasos vão para onde o oleiro colocar. Logo, a soberania de Deus sobre o mal é inegável. E sobre as pessoas também. Por meio desses trechos, venho te mostrar que a humanidade está perdida, mas graças ao Cordeiro e o seu sangue, podemos ter essa redenção novamente. Podemos voltar a ser como éramos no início, como Adão e Eva eram. Não está longe do nosso alcance este objetivo. Apenas por uma decisão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O fato de Deus tomar certas decisões duras não significa que Ele não nos ama ou não ama a humanidade. É certo, Ele não tem nenhuma obrigação de cuidar da humanidade. Mas Ele ama. Ele cuida porque ama. Deus é independente. Ele é um ser não causal. A criação dele não dependeria da nossa. Logo, se os humanos deixassem de existir hoje, não lhe ia fazer nenhuma falta na existência de Deus. Mas porque Deus nos ama e o seu zelo é imensurável, Ele quer passar a eternidade com você. E basta que você entenda que as Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo, servem para ser o nosso mapa nos dias atuais. Siga a fé. Venha comigo, tome essa decisão. Venhamos combater um bom combate. Não se rebele contra o seu Criador. Nem ignore as sagradas profecias. Você sabe que são verdades, mas a sua ignorância, que você chama de sabedoria, é um dos seus piores inimigos. Por meio desses trechos, podemos dizer que Deus é misericordioso e amoroso, mas que trata com justiça todo o mal, inclusive pessoas que abraçam o pecado e o mal como seus amigos. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 18, que essas pessoas servirão de alimento para as aves do céu. Suas carnes serão o alimento das aves. Bem forte essa passagem, não é mesmo? E acredito que eu e nem você quer um destino desses. Mas pelo contrário, queremos um destino do lado do nosso Deus. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que Deus tirará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento. A morte não irá existir mais. Eis que tudo se fez novo. Você acredita no retorno do rei? Acredite firmemente, venha. Pegue sua Bíblia e creia, dobre seus joelhos e aprenda a orar.